Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. É um prazer ter você conosco mais uma vez na nossa edição desse programa aqui. Hoje estamos recebendo a minha esposa Silvana, que estará nos auxiliando aqui no programa de hoje. Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos, a partir desse programa, comentar um pouco sobre o que foi falado nos episódios anteriores pelo casal Neto e Monique, que essa é a temática do nosso programa. Nós trazemos os convidados e depois nós fazemos os comentários do que eles trouxeram de história, do que eles trouxeram de transformação na vida deles, ok? E eu queria aproveitar essa oportunidade também e mandar um abraço para todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, né? E você pode entrar no Facebook nesse endereço que está aparecendo aí na sua tela, www.facebook.com/programa Vida 3. E ali você pode curtir, nós temos algumas promoções, pessoas já ganharam prêmios exclusivos no nosso programa e nós convidamos você a entrar ali também, comentar, deixa ali as suas questões, suas perguntas, será um prazer falar com você. Okay? Nós temos também um outro meio de comunicação que é pelo YouTube. Se você não consegue assistir os nossos programas através da televisão, nós temos um canal no YouTube, né? Você coloca também youtube.com/user/programa Vida 3. Está aparecendo aí na sua tela, né? Então, você entra lá e você pode assistir a todos os episódios. Ok? Todos eles. Você vai poder ver e mandar para os seus amigos, compartilhar e assim você nos ajuda. Ok? Então nós vamos, como eu disse para vocês, nesse programa nós vamos comentar algumas coisas sobre a história do casal Neto e Monique. E nós vamos ver no primeiro take, aí eles vão falar algo sobre a criação deles. Vamos assistir? Eu sempre fui muito protegida, eu sempre fui muito ruim, na verdade. Eu acho que a proteção dos meus pais facilitaram isso também, porque eu sempre tive tudo a hora que eu queria. Então, assim, se eu quisesse alguma coisa, eu lutava até o fim, eu perseguia até o fim, porque eu queria, né? Então, assim, pra mim as coisas sempre foram muito mais fáceis, né? Então, eu acredito assim, a proteção deles veio por amor, mas eu aproveitava disso, eu me aproveitava dessa situação para forçar algumas situações no relacionamento deles. E isso hoje eu enxergo que foi muito prejudicial. Bom, nós temos aí um comentário muito interessante da Monique. A Monique tem uma característica que é a minha também, Monique filha única, né? E ela comentou que essa situação trouxe para ela algumas características que nós vemos mesmo nesse tipo de filiação, né, do filho único. Geralmente você traz para o seu relacionamento essa coisa do egoísmo. Não que isso seja em todos os casos, né? Mas o filho único, geralmente ele tem tudo, ele é o centro das atenções. E principalmente quando ele é o único neto, né? É o primeiro neto, isso vai trazer para ele essa identidade de que tudo tem que ser do jeito dele, da forma que ele quer, né? Porque é assim que ele foi criado. É um problema isso? Não, isso é uma característica, né? Só que quando nós casamos, nós temos que trazer essas coisas, elas têm que se adaptar à nova realidade, né? Então, a maneira de educar os filhos, os pais que protegem demasiadamente os seus filhos, eles vão trazer essa dificuldade lá na frente quando seu filho casar. Tá? Então, ele não vai conseguir entender que o outro ele tem a sua forma de agir, tem a sua... são coisas pequenas, são coisas básicas que vão trazer dificuldade no casamento, né? Então, o filho, sendo o centro do universo, você vai colocá-lo numa situação que vai ser complicado para ele quando cônjuge, né? E algumas vezes também, foi mencionado pela Monique, essas frustrações que os casais, o pai e a mãe têm, eles às vezes transferem para os filhos. Como é que isso acontece?
A mãe às vezes não se relaciona bem com o pai tem aquele problema com a mãe, e aí ela começa a passar toda a expectativa do relacionamento para os filhos. Aí ela fica só naquela tensão exacerbada com a criança, tomando todo o carinho, toda a atenção. Ela não divide mais com o marido. O centro passa a ser só o filho. Isso acontece muito comumente, né, Gustavo? Nós temos muito essa situação. Com certeza, e é uma coisa que você tem que considerar, porque você vai estar criando no seu filho uma personalidade muito voltada para si própria. Isso pode gerar problemas no futuro quando ele começar a se relacionar com alguém. E você tem que entender que, como nós falamos no curso de pais, o casal começa e termina em 2. Você pode ter 10 filhos, mas o que nós entendemos é que os filhos são criados por nós, mas não são nossos. Eles estão sobre a nossa tutela enquanto eles estiverem debaixo da nossa guarda. A partir do momento que eles tiverem a autonomia de constituir outra família ou saírem de casa, nós voltamos a ser 2 pessoas. Ou seja, o seu relacionamento vai voltar a ser com o seu marido ou com a sua esposa. E se você não estiver preparado para esse momento, pode gerar certos problemas na sua vida conjugal. Ouça isso e preste atenção nessa observação também. Bom, nós vamos passar para o outro tópico agora. Dê uma olhada no próximo take, logo mais nós já voltaremos. Assim que eu terminei o ensino médio, né, eu entrei na faculdade de Direito, né, até por influência da família mesmo, para ver se eu assumia o nosso negócio, e acabei não concluindo também, porque eu estava nessa fase de tô na noite, tô no trabalho, então eu não fazia nenhum dos lados bem, né? Então a minha família sempre me apoiou, assim, de que eu tomasse conta mesmo do nosso negócio, né? E coisa que eu não tinha muita pretensão. Então, vejam aí a situação que o Neto comentou conosco em relação à sua futura vida profissional. É importante você saber, caro telespectador, e você considerar esse momento agora que nós estamos discutindo isso, que você como pai e mãe, você deve descobrir quais são as aptidões do seu filho. Você deve estudá-lo, você deve, de uma maneira muito perto dele, ou você tomando tempo para poder verificar a sua personalidade, você vê quais são as suas aptidões. Na verdade, isso é mais difícil, porque na verdade é muito mais fácil você trazer a sua concepção de vida profissional para o seu filho, ou a concepção da sua esposa para o seu filho. Então é importante que nós descobramos qual é a vocação real de nossos filhos. Agora, como é que você vai conseguir isso? Gastando tempo com o seu filho, né? Vendo a maneira que ele se comporta nas mais variadas situações. Veja quais são as atitudes que ele tem que mais dão prazer a ele, quais são as atividades que ele mais gosta, aquilo que mais lhe chama a atenção. E você vai perceber que quando você começar a fazer isso, você vai perceber que ele tem características diferentes das suas. Como já disse no programa anterior, nós podemos influenciar os nossos filhos e é importante que a nossa influência seja boa. Então, muitas vezes, eu como um profissional, eu vou influenciar o meu filho também, de repente, a seguir uma profissão que eu já tenho. Mas isso não é regra. Muitas vezes ele pode ser impelido, mas por ele próprio, de se adaptar àquilo que eu faço. Mas o que nós devemos fazer como pais é descobrir em nossos filhos a real vocação que cada um deles já nasceu com ela. E nós fazendo isso, nós vamos estar disponibilizando a ele a chance deles serem aquilo que eles, na verdade, já foram formados para ser. É importante que nós tenhamos isso na nossa consciência para que nós não direcionemos demais a vida profissional de nossos filhos, né? E isso pode gerar algum tipo de frustração futura em relação à sua profissão, em relação àquilo que realmente ele gostaria de fazer e aquilo que, na verdade, ele faz. É importante que você, então, tenha esse tempo com seu filho, esse tempo de estudo com ele, se você tiver filhos pequenos, desde da infância, você já começa a perceber nos seus filhos características diferentes. Cada um cada um tem um sentido único como filho, e como pais nós devemos descobrir e, depois da descoberta, estimular isso que já é nato deles. Não é isso, Silvana? Isso mesmo. Sabe o que eu acho interessante, Gustavo? Que às vezes, quando nós passamos esses conceitos aqui para vocês, pode surgir
aquele questionamento. Falar é fácil, quero ver como é que você vai fazer isso, estudar o filho, né? Passar tempo com ele. Muitos pais, nós conversamos com bastante pessoas e eles colocam sempre a mesma situação. Eu trabalho 12, 14 horas por dia, quando eu chego em casa meu filho já está dormindo, como é que nós vamos ter esse momento, ele está cansado, ou o meu turno é diferente, eu não consigo encontrar com meu filho. Então isso é uma situação que hoje o nosso mundo é assim, né? Nós temos pessoas que trabalham demais e quando chegam em casa, não tem um tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É o que nós procuramos ensinar aqui, até trouxe para mostrar para vocês, o curso Pais para Toda a Vida. Isso é desenvolvido neste curso. Tem uma matéria que o Gustavo acabou de mencionar, que fala que você deve valorizar o seu filho, porque o seu filho, afinal de contas, é um presente de Deus, né? Essa matéria, ela te ajuda a descobrir o temperamento singular, os dons que cada filho tem, né? Os talentos que cada filho tem, a motivação de cada um deles. Outra lição que é ensinada nesse curso é invista. Invista um tempo com seu filho, né? Para que você possa compreender e instruir, contribuir, investir na característica pessoal de cada um deles. E nós temos 2 filhos totalmente diferentes. E nós fizemos este curso. E este curso nos ajudou muito a entender que um é mais talentoso para a área da música, o outro é mais talentoso para a área do esporte, mas isso não faz com que um seja melhor que o outro, muito pelo contrário. Isso mostra que são presentes preciosos que Deus nos deu e que nós devemos elogiar e colocá-los assim, para que a autoestima dessas crianças possa refletir lá no futuro em adultos bem resolvidos, adultos que vão saber que a escolha profissional deles foi uma escolha bem tomada, né? Que no caso que nós ouvimos do casal, né, do Neto e da Monique, havia essa dúvida, ele não tinha dentro dele mesmo, ele não tinha esse estímulo. Ele sabia que ele tinha um negócio da família, mas ele não tinha essa motivação. Era algo pessoal dele. Então isso aí, nós podemos ajudar os nossos filhos a desenvolver essa busca, né, sem impor. É um amor que ele não é imposto, ele é direcionado. Ok? Então, querido, fique com essa observação. É lógico que, de uma maneira muito mais contundente, você pode aprender esses princípios através do curso Pais para Toda a Vida. Nós estaremos falando mais a respeito dos todos os cursos no final do programa de hoje. Bom, nós vamos passar para outro tópico agora. Dê uma olhada no próximo take, logo mais nós já voltaremos. Eu acabava dominando a vida do Neto. Eu queria que ele fizesse tudo do meu jeito. Então, hoje eu enxergo isso. Tem os lados positivos e também os lados negativos, né? Se eu continuasse sendo essa pessoa que eu era lá no começo, de dominar, de mandar no Neto, hoje o meu casamento não seria o que é. Vejam só, né? O pessoal fala mesmo que toda baixinha é brava. Vocês viram a Monique falando? Eu acho muito engraçado que ela o tempo todo ela frisou isso. Eu era muito ruim, eu era muito brava. Eu até brinco com ela, falo, você é meio chatinha ainda, sabe? Mas, brincadeira, viu, Monique? Mas assim, você vê no relacionamento dos dois que foi algo tratado mesmo. Porque a Monique, ela estava acostumada. Ela usou uma frase, comigo as pessoas só podiam errar uma vez. E eu admito que realmente poderia ser assim. Graças a Deus eu não conheci essa fase dela. Quando eu conheci ela já estava boazinha. E você vê que ela trouxe isso para o casamento. Ela trouxe isso para dentro do relacionamento dela. Quando esse casal começou a fazer o curso Casados para Sempre, eles tinham 40 dias de casados. Eles estavam praticamente voltando da lua de mel. E diferente do casal anterior, que teve uma convivência de 7 anos, se eu não me engano, nós vemos que o Neto e a Monique já perceberam logo no início do relacionamento deles problemas que poderiam afetar no futuro o casamento.
certo? E a Monique, ela com aquele jeitinho dela, muito dominadora, ela tentou dominar o neto desde o começo da relação. Mas ela percebeu, quando ela convidou essa terceira pessoa para fazer parte da vida dela, você perceba que ela não quis, a mudança não teve que começar no neto. Ela admitiu que a mudança começou nela. Ela teve que fazer essa escolha, ok? Porque se ela não entrasse em acordo com o neto com relação a isso, ela não estaria cumprindo o papel dela de esposa. Ela estaria assumindo o papel dela. E o que acontece quando nós assumimos o papel do nosso marido? Nós ficamos sobrecarregadas, ficamos frustradas, porque se o papel é dele, você não vai conseguir, você pode até cumprir, você pode até conseguir fazer o que ele faria, mas isso vai te deixar sobrecarregada, vai te deixar cansada, e aí isso vai trazer problemas para o seu relacionamento. Então, você traz essas coisas da casa dos seus pais. Então, você tem que, no novo núcleo familiar que se forma através da sua família, você tem que buscar conhecer o seu marido, conhecer as características dele, para que juntos vocês construam aquilo que nós chamamos de uma só carne. É esse o conceito que nós passamos aqui através do curso, ok? Uma coisa que você deve entender, nós já falamos em outros programas, é que nós devemos tratar esses aspectos. Na verdade, até quando você é filho ou você não está com alguém, ou filha, esse aspecto passa a ser irrelevante, porque a situação em que você vive, isso fica digerido ou fica ali pulverizado naquela situação familiar que você se encontra. Mas quando você se depara com uma outra pessoa, que vem de uma outra família, com as suas próprias características, com os seus próprios valores, com a sua personalidade, você começa a perceber que aí, nesse ponto, as coisas começam a não dar certo, né? Então, são aspectos que você tem que deixar ser modificados em você. Existe um versículo na Bíblia, que está em Filipenses 4,19, que diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, o que nós propomos a você é exatamente esse encontro pessoal com Deus, porque aí sim Ele vai suprir na sua vida e na minha todas as necessidades que nós temos de mudança e que nós não conseguimos mudar. No caso da nossa entrevistada, a Monique, ela percebeu que a atitude dela como uma pessoa voltada para si própria era uma característica que iria prejudicar em muito o relacionamento dela. E a partir desse momento, ela entendeu que ela podia contar com a ajuda de Deus, através de Jesus Cristo, para que isso pudesse ser modificado. Então, o que nós estamos falando aqui no programa para vocês já há algumas semanas, a modificação passa a ser de dentro para fora. Na verdade, a essência de Deus passa a fazer parte de você, e a partir desse momento, tudo aquilo que precisa ser modificado na situação familiar ou na situação interpessoal que você vive, que precisa ser modificado por uma falha sua, uma deficiência sua, Deus pode ajudar você a se modificar. Então, que você entenda que o que nós estamos dizendo para você é que é possível realmente uma pessoa mudar a sua personalidade. Eu não vou deixar de ser o Gustavo, mas quando eu entendo o papel de Deus na minha vida, eu vou ser um Gustavo melhor. Um Gustavo que entende melhor o mundo, que entende melhor as pessoas, que entende melhor as relações interpessoais que ele participa. Ou seja, eu passo a ser uma pessoa que consegue entender e assimilar melhor as coisas que o mundo me oferece, que as pessoas me oferecem. Na verdade, eu não sou mais uma pessoa simplesmente voltada à minha pessoa. Eu começo a entender o papel do próximo na minha vida, eu começo a entender a maneira com a qual eu tenho que olhar para as pessoas que estão à minha volta. Então, creia nesse ponto, porque com certeza é possível. Nós temos vários relatos, você vai ouvir outros ainda, de pessoas que eram difíceis de se relacionar, pessoas que tinham uma característica muito marcante em sua personalidade, que não os deixavam ser felizes em qualquer tipo de relacionamento que eles tinham, mas com a presença de Deus na sua vida, com a presença do Espírito Santo habitando nele, essas coisas começaram a ser viáveis. Essas modificações de personalidade, de caráter, passam a ser situações reais, que a pessoa diz realmente: nossa, eu mudei, mas quando eu me dei conta,
eu percebi que eu estava diferente. Ou seja, é uma coisa muito mais natural, muito natural. Não é uma coisa que você tem que ter uma cartilha, por exemplo, de fazer ou não fazer. É uma coisa que começa a brotar dentro de você, são situações que começam a brotar dentro de você e aquilo começa a te dar um outro panorama para a sua vida de uma maneira geral. Então creia, Deus está interessado na sua felicidade. Ele é o maior interessado na sua felicidade. O que nós queremos passar para você é o veículo, é a maneira de você chegar até Ele. E quando você se encontrar nele, você vai perceber que todas as suas frustrações, essas mudanças de necessidade que você de repente está começando a se ver, de repente agora você começa a se enxergar dentro do seu relacionamento e fala, poxa vida, eu poderia ser diferente em alguns aspectos do meu casamento, ou eu poderia ser diferente em alguns aspectos como pai, como mãe. Isso é um primeiro sinal, que você já começa a perceber que você precisa de algumas mudanças. E isso é muito importante. A partir do momento que você percebe que você precisa de algumas mudanças, você tem um aliado para te ajudar a fazer essas mudanças de uma maneira muito eficiente, muito clara e muito concreta na sua vida. Ok? Então, fique com essa palavra e nós estaremos aqui com você para te ajudar a também ter esses aspectos modificados na sua vida. Então, você está gostando do nosso programa? Você tem acompanhado a nossa programação? Nós esperamos que você tenha fique à vontade conosco, que você mande a sua sugestão. Para nós é muito importante ter esse retorno, porque o que nós estamos buscando levar até vocês é justamente esses aspectos que podem ajudar você a modificar a sua vida. Porque dentro do casamento nós temos essa questão. Eu quero que ele mude. Só que os cursos que nós ministramos, eu vou mostrar aqui para vocês, são 3. Eles vão mostrar que, principalmente na área do casamento, a mudança tem que começar em você. Não é que você vai passar por uma máquina e aquilo vai ser automático. Não. Essa transformação, ela vem através desta terceira pessoa. Porque é como... existe até um livro que tem esse nome, Temperamentos Transformados. Aquilo está dentro de você. Só que você começa a deixar com que a presença de Deus possa controlar isso, ok? E nós temos aqui o curso Casados para Sempre, que esse é voltado para o casamento. Temos também o Paz para Toda a Vida, que é o curso que nos ajuda na criação dos nossos filhos. E temos também um curso muito interessante para quem quer entrar no casamento da forma correta. É o One. Esse curso, inclusive, é ministrado por esse casal que acabou de falar conosco aqui, o Neto e a Monique. É uma vitória muito grande para nós termos esse curso, porque nós vamos ajudar você para que esses princípios já possam entrar no seu casamento de uma forma correta. Okay? Então, se você tiver interesse em fazer alguns desses cursos, é importante que você saiba que esse curso, para nós, é um trabalho voluntário. Nós não temos nenhum ganho com isso. Tá? Para nós é um prazer abrir a nossa casa e receber vocês para fazer esses cursos. Nós temos vários casais que nos ajudam. O Neto e a Monique no One, a Tatiana e o Cláudio no Paz para Toda a Vida, e outro casal que vocês ainda vão conhecer, que é o Carlos e a Alessandra, que também nos ajudam a ministrar o curso Casados para Sempre. Então nós queremos que você, que tenha interesse, nos procure, entre em contato conosco pelo Facebook, pelos e-mails que você vai ver que estarão registrados lá, para que nós possamos orientar você para esses cursos que estarão iniciando logo na primeira quinzena de janeiro de 2013, ok? Só para complementar essa informação, os cursos começarão dia 15 de janeiro. É uma terça-feira, às 20 horas. Então, se você tiver interesse em se matricular, porque os grupos são pequenos, nós não temos condições de oferecer grupos muito grandes, até porque a dinâmica do curso não permite grupos exageradamente grandes. Então, se você tiver interesse, você entra em contato conosco. Seria importante que, se você já é casado, como nós já falamos, não importa se você não casou no civil, se você não casou no religioso. Para nós isso não é problema. Você pode, se você tem uma vida em comum com alguém, você pode vir fazer esses cursos. É importante que, se você comece, mesmo que você tenha filho, é importante que você comece com o curso Casados para Sempre. Porque o curso Casados para Sempre vai te dar uma bagagem melhor,
primeiro no seu casamento, para depois disso chegar aos seus filhos. Então, se você puder optar, opte pelo curso Casados para Sempre numa primeira etapa. E depois você pode complementar isso numa segunda etapa com o curso Paz para Toda a Vida, ok? Então, dia 15 de janeiro, terça-feira, nós iniciamos. O curso Casados para Sempre tem a duração de 14 semanas, ok? 14 semanas. Ininterruptas nós fazemos isso. É lógico que se houver algum feriado numa terça-feira, a gente vai remanejar essa data, mas toda semana você vai ter um encontro do curso Casados para Sempre. O Paz para Toda a Vida tem a duração de 10 semanas, é um pouco mais curto. E o One, que é o curso de noivos, tem duração de 9 semanas. Então, entre em contato conosco, a partir do dia 15 de janeiro, nós já estaremos montando as primeiras turmas desses cursos e você pode participar conosco, você pode ser um dos integrantes desses cursos, ok? Então eu gostaria agora de encerrar a nossa participação aqui no programa de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência e gostaríamos de fazer agora uma oração para que nós pudéssemos encerrar o programa desta semana. Silvana? Antes da gente encerrar aqui, Gustavo, posso mandar um abraço para o pessoal que nos assiste? Queria deixar um abraço aqui para o Fernando e para a Carol, para a Janete e o Eduardo Cury, a Liliane e o Serginho, a Gabriela e o Diego, o Sebastião e a Rita Assis, a Natália, a tia Natália e o Telinho, e o pessoal da Betel, da nossa comunidade, e a todos os colaboradores que nos ajudam aqui com o nosso programa. Nós vamos orar pela vida de todos vocês agora e queremos agradecer imensamente a ajuda que vocês têm dado à realização desse programa. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar, Senhor, na casa desses telespectadores, através da TV ou através da internet, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo na vida de cada um, que esses princípios, Pai, e esses comentários e esses testemunhos que eles estão ouvindo possa realmente fazer diferença na vida de cada um deles. Obrigado por mais essa semana que o Senhor nos concede, obrigado, Senhor, por mais essa semana que o Senhor nos dá de vida e que o Senhor possa estar tratando individualmente cada um dentro da sua necessidade, dentro da sua frustração, dentro das coisas que o Senhor tem para resolver na vida deles e que nós possamos estar sendo o veículo para que essas pessoas possam alcançar a felicidade dentro da sua vida conjugal. Obrigado por mais esse programa, queremos lhe agradecer por tudo e que o Senhor esteja com cada um que está nos assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, estamos encerrando e antes do encerramento eu queria passar para vocês que você pode também ter em suas mãos um exemplar do livro Princípios para uma Vida Feliz. Se você desejar esse livro, você pode entrar em contato conosco através do Facebook. É um livro que trará princípios básicos de vida para você em relação aos princípios bíblicos. Se você nunca teve contato com a Bíblia, você pode ler esse livro com maior facilidade, porque é um livro que tem um linguajar bem contemporâneo, tem linguagem de fácil entendimento. Nós tentamos tirar ao máximo possível o peso das palavras, muitas vezes que são difíceis de entender. Você tem vários aspectos que serão considerados aqui. Os princípios básicos para que você possa ter uma relação nova com Deus constam nesse livro. Então, se você quiser um exemplar dele, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de disponibilizar para você, direto na sua casa, um exemplar do Princípios para uma Vida Feliz, ok? Entre em contato conosco, solicite o seu e que nós o enviaremos sem custo algum. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Estaremos de volta então na próxima semana com o programa Vida 3. Assista as nossas reprises que acontecem durante a semana e que você tenha uma semana de vitória. Nós assim cremos. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Obrigado pela atenção.